Fala galera, tudo certo com vocês? Muito boa tarde ou boa noite, bom dia. Bruno Mazzoni falando por aqui, Clube dos Dividendos. Este é o canal que a gente vai comentar um pouco sobre a Camil. Rapidinho para vocês, um pouco dos dados financeiros da empresa, indicadores fundamentalistas, uma rápida comparação com a M. Dias Branco, certo? E a análise técnica no final. Vamos lá. Legal, vamos falar um pouquinho sobre a empresa. Então foi fundada em 63, listada em 2017, cerca de 3.500 colaboradores. Levantamento este feito em 2018, créditos para o site Fundamentei, certo? A sede é São Paulo aqui, setor alimentos. Quem não conhece algumas marcas famosas aqui como Açúcar União, Pai João, certo? Arroz de cada dia. Então ela produz arroz, feijão e açúcar principalmente. Tá certo? Se você não conhece as marcas, elas são segmentadas em 4 grandes grupos. Um grupo divide entre Brasil e internacional, que é o grupo de grãos. Tá? Essas são as marcas internacionais, já passo por ela, mas basicamente a Camil usa o próprio nome aqui e o Pop. Tá certo? Já mostro mais sobre ela. Açúcar é o outro grande segmento e depois pescados com a Coqueiro. Basicamente, a grande força do branding, vamos dizer assim, do poder da marca da Camil passa pela própria Camil, pelo Açúcar União e pela Sardinha Coqueiro. Tá certo? As outras marcas são menores e passa por essas aqui. Não sei se vocês conhecem todas, se não dá um pause no vídeo e você pode ter noção detalhada de cada uma delas aqui no site do RI. Mas basicamente, nacional nós temos aqui Camil e também internacional com as suas marcas que vendem fora do Brasil. Estão localizadas aqui Tucapel, Banquete, Costeno, Saman e Costeno de novo, sendo arroz e grãos principalmente aqui para o lado internacional. Arroz é um grão, né? Redundâncias aqui. Tá? Nacional, açúcar e pescados. Mas basicamente, se você conhece a Camil, o Açúcar União e o pescado sendo Coqueiro, a marca, essa é a grande base da Camil hoje. Tá certo? Legal. Voltando aqui para o histórico da empresa. Se você se interessa por governança corporativa, melhor dos mundos. Tá? Novo mercado, 100% de tag along, 27,3% aqui de free float, ótimo, né? Sócio majoritário é a própria Camil, eu gosto bastante. Ano passado eu fui um trader, um acionista por um tempo da Camil, foi um belo trade, demorou horrores, mas deu certo. E já vou falar também sobre essa liquidez das ações, certo? Passando aqui para a sua dívida, no ano de 2019, infelizmente, a Camil se alavancou demais. Tá? Então, por isso, a gente nunca espera uma tendência para a Camil. Ela é um ótimo, pelo menos eu, né? É um ótimo ativo para tradear, porque está muito claro ali resistência e suporte. Já vou comentar sobre isso. Tá? Mas é uma ação que nunca decolou, nunca entrou em tendência. Tá? Aqui, lucrativa desde 2016, nós temos o histórico bonitão por aqui. Tá certo? É uma empresa que sim, tem caixa livre, como a gente pode ver, não tem aquele caixa gigantesco devido à sua alavancagem atual que teve lá em 2018, 2017, tá? Caixas extremamente acima da média dela aqui, mas 486 não foge muito, certo? O que breca muitas vezes a Camil é que o fluxo de caixa operacional dela muitas vezes não consegue pagar o seu CAPEX, ou seja, os seus investimentos. Então ela tem que se alavancar. Quando você percebe que a empresa não consegue se livrar aqui de alavancagem, sempre dê, pelo menos a minha opinião, tá? Sou, de novo, iniciante aqui em fundamentos, tá? Mas sempre dê uma olhada no seu fluxo de caixa livre, ou seja, no seu fluxo de caixa operacional, menos o seu investimento, o CAPEX. Tá? Se ele for positivo aqui, a empresa tem ali gás para produzir e pagar o que ela está investindo, tá? Nos seus investimentos. Se ela começa a ser negativa aqui, é porque ela não consegue, no seu lucro operacional, ou seja, o seu fluxo de caixa operacional, pagar o seu CAPEX, pagar os seus investimentos. E ela é negativa aqui desde 2018, tal, que corrobora para mim, apesar de ser uma ação de consumo que eu tenho interesse nesse momento atual, eu sei muito bem que ela é um trade de lateralização, né, de oferta, de suporte e resistência. Quem está no papel? Bom, Camil, deixa eu dar um zoom para vocês aqui do celular, senão vocês não vão enxergar nada. Aqui, então temos a Camil, própria holding aí da empresa com 62%, lembrando que ela só negocia as ordinárias. Depois, e aqui sim, a liquidez dela é comprometida, né? Por isso que a oscilação dela não passa de R$3, R$4 em anos, né?
Muito bem, é Franklin Templeton Investments, com 5,55. Depois aqui pessoas físicas diversas e ações circulação, 32% aproximadamente. Pois bem, fundamentos queridos, então se você gosta da Camil, dando uma olhadinha aqui sobre os dados fundamentalistas da empresa, tá, os indicadores, PL 8,86, preço sobre valor patrimonial 1,34, aqui entra em conflito com o pessoal da Status Invest, já vou passar uma comparação da Status Invest entre a M. Dias Branco e a Camil, certo? Dividend Yield 2,3, ROI 15,1, tá? Margem líquida 6,7, aqui tudo em ordem, tudo bacana, né? Descontada como 99% da bolsa, tá? Lucrativa no último lucrativa no último ano. Nessa parte do vídeo eu trago para vocês só uma comparação entre o índice na esquerda aqui, que é o índice de consumo da bolsa, o ICOM, e o índice Bovespa. E o grande destaque eu trago para a recuperação. Enquanto o consumo recuperou cerca de 50% aqui, tá? Da mínima feita, subiu aqui 50% da mínima feita, 49,03, o índice IBOV, tá, como um todo apenas 35. Então sim, é um setor que não é mega defensivo como o elétrico, como está sendo de proteína, por exemplo, se bem que de proteína entra aqui em consumo também, tá, mas aí é um stock picking dentro do próprio índice. O índice de consumo ICOM, tá, tem performado bem melhor do que o próprio IBOV. Isso é interessante de vocês entenderem como é importante alguns setores sobreviverem ou responderem mais rapidamente do que outros durante um período de crise. Se você investiu na Camil, um ano atrás, basicamente um ano atrás, maio de 2019, você está dando um caldo no Ibovespa, tá? Você está subindo aí 20% ainda de rentabilidade, deixa eu ver se é isso mesmo, exatamente, tá? Contra 16% de queda do índice. Então, espelhando na parte positiva, você, investidor da Camil, de um ano atrás, certo? Pois bem, antes de passarmos para a análise técnica, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, Dividend Yield, se você é chegado em Dividend Yield, tá? A empresa paga, tem consistência no Dividend Yield. Ano passado chegou a pagar 1, 2, 3, 4 juros sobre capital próprio, tá? Geralmente entre 4 e 3 centavos, tá certo? 16 centavos aí foi pago por ação ano passado, certo? Aqui eu trago o histórico de rentabilidade e lucratividade em trimestres, então vocês podem perceber que ela não é uma empresa que decola, né? Não consegue decolar, ela tem alguns espasmos, tá? Positivos aí volta, espasmos positivos volta, espasmos positivos volta, e aqui está passando por uma base, tá? Ainda não rolou um espasmo, quem sabe 2021 ou até segundo semestre de 2020, tá? Mas para trazer para vocês o quão a empresa não consegue decolar em números. Tá? Isso não quer dizer que a empresa está indo mal ou está indo bem. Tá? Simplesmente não tem aquela característica de crescimento, tá, constante. Digo isso porque nem toda empresa precisa necessariamente mirar crescimento. Se ela entrega valor, se ela entrega produto de qualidade, ela tem ali uma base de clientes e o crescimento provavelmente vai ser muito menor do que aquela, por exemplo, que no ramo dela coloca coisas aditivos, por exemplo, mais baratos só para ganhar mais margem. Não estou dizendo que ela não usa aditivo X ou Y, mas para dizer para vocês que nesse segmento de consumo, talvez nem toda a empresa tenha um crescimento consistente, como empresas financeiras, por exemplo. Bom, feito isso, patrimônio, né? Balanço patrimonial interessante dela, não é ruim. Né? A gente pode ver aqui, a gente consegue perceber, que o ativo circulante e o ativo não circulante conseguem bater ali as obrigações, tanto no curto como no longo prazo. Então ela tem aqui o ativo circulante melhor, né? Então é o dobro aqui das suas obrigações, então ela provavelmente vai conseguir ter tranquilidade durante esse período de crise, uma porque vende produto essencial e outra porque tem aqui um ativo interessante. O que martela ela no médio e longo é que ela não consegue pagar os seus investimentos, tá, com o seu fluxo de caixa operacional. Então margem é um probleminha consistente da Camil, tá certo? Bom, vamos passar agora para as concorrentes na bolsa. Eu tenho aqui Conservas Oderich, Josapar, então eu não sei se eu não conheço Josapar aqui, tá? E a M. Dias Branco. Escolhi a M. Dias Branco para fazer comparação. Aqui eu faço uma ressalva que esses dados, tá, são da Status Invest, então alguns dados diferentes em relação a fundamentos, como o PL, por exemplo. Mas a vencedora foi a M. Dias Branco, porém, tá, recebeu medalhinha a mais aqui, ó, principalmente essa, tá, que é o EV sobre EBITDA, porque na Status Invest não tem o dado. Então,
na verdade, quem ganha a medalhinha aqui é a Camil. Bem disputada, as duas empresas não fazem a mesma coisa, né? O mesmo setor grande de grãos, mas não os mesmos produtos. Tá? Mas se lhe interessa, eu acho que a Camil está mais descontada nos indicadores de preço, tá? E tem ali o dividend yield um pouquinho mais generoso que a própria M. Dias Branco, tá? Tá mais descontada no PL, está mais descontada no preço do valor patrimonial, tá? E ganha também na sua liquidez no curto prazo. A M. Dias Branco, por outro lado, não tem alavancagem, então vocês podem perceber que a alavancagem aqui, se você não gosta de operar a empresa alavancada, M. Dias Branco não está alavancada, tá? E ganha também na sua margem EBITDA, tá? Que é o calo aí da Camil. Certo? Então são antagônicas até em certos indicadores, mas um destaque para a Camil eu dou no seu preço. Se você gosta de indicadores fundamentalistas que relevam preço, Camil está mais descontada. Pois bem, vamos agora. Análise técnica querida, se você ficou até aqui, deixe o seu like ou o seu dislike, por gentileza, e também comente, olha, a análise técnica começou em tal minuto. O que nós temos aqui? Uma empresa também, né, que não decola. Tá? Então, ano passado eu movimentei algumas operações nesse suporte, tá? Objetivando essa resistência. Tá? Confesso que com o boom do Natal, assim como eu estou na Minerva agora, o preço foi muito acima do meu alvo, tá? E fiquei ali, né, a ver navios, porém veio o Coronga e colocou tudo para baixo de novo. O que eu tenho aqui como estudo? Tá? Primeiro, IPO como resistência, porque fechamos o mês de abril abaixo. Então, se segundona, abrimos o mês de maio, tá? Acima de 8,23 e 8,35, esse mesmo será suporte. Por enquanto, tem os dados aqui, hoje é dia 1, hoje é feriadão, tem os dados dele estando acima do preço, então ele é resistência. E o único suporte, galera, é o 6,30. Tá? Eu sei que ela demora horrores, e eu fiquei na praia, que quase pegou minha ordem. Ela pode fazer um canalzinho de baixa, mas simples, sendo bem simples, simplório com vocês. Como a ação tem essa característica de não decolar, tá? Eu tenho ordem somente em 6,30. Essa é a minha opinião, nunca é recomendação, mas essa é o que eu espero que o ativo faça. Hoje está negociando a 8,23. Aqui eu pulo para o gráfico semanal para vocês enxergarem o quão a volatilidade é comprimida por um bom tempo. E aqui de fato ela explodiu. Tá? Era esse movimento aqui que eu estava objetivando, saí no meio e ela andou bem mais. Tá certo? Agora, para o mês de maio, se nós continuarmos abaixo aqui da região do IPO, eu acredito em mais uma patada do urso por aqui de maneira lenta, tá? Porque é a volatilidade da ação e eu só vejo risco-retorno interessante nessa região. Tá? Posso estar enganado, ela voar e o voo dela vai primeiro para os 9,43 e aí depois eu faço mais uma atualização. Mas basicamente quem eu sigo na análise técnica é esse fluxo aqui. Tá? Ele é repartido em dois, o verde como um alvo maior e o amarelo, tá? Como o cara que mais repetiu. Tá? Aqui se repetiu duas vezes, veio, tá? E aqui explodiu. Tá certo? Esse movimento eu não espero porque aconteceu uma vez só, posso estar enganado, pode acontecer. O que eu mais acho provável é que ela venha aqui de escadinha, toque, ache suporte e comece de novo a arrumar para o IPO. Então nessa faixa de preço aqui eu vejo um bom risco-retorno. Tá certo? Vejo um bom risco-retorno. Certo, galera? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e tá me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo. Tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos. Ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, online. Tá? São aqui 6 aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, tá bem organizada, dá para consumir bastante, tá? De conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.